Estudar por provas é uma das estratégias de estudos mais utilizadas por estudantes e autodidatas em busca de passarem uma prova, seja uma certificação para o seu trabalho, seja uma prova de um semestre para outro, uma aprovação em um curso mais concorrido. E em 2016, quando eu estava voltando a estudar em busca de uma faculdade, eu cheguei em um momento da minha história onde eu fazia de 3 a 4 provas todos os dias e eu tive que aprender a passar em provas se eu quisesse atingir o meu objetivo, que era passar lá no terceiro ano do ensino médio. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar o meu sistema completo para estudar por meio de questões. Você vai aprender a estratégia que eu faço para que eu passe a estratégia de estudos por questões para passar em provas, como que você otimiza a resolução dessas questões dentro do seu tempo de estudos. E ainda, lembrem, aqui é um canal para autodidatas, como que você aprende com profundidade mesmo estudando por questões. O meu nome é Adriano e você está na Autodidatas Academy. Um inscrito aqui do canal chamado Lorenzo mandou essa mensagem aqui para mim e por isso, uma semana, 2 semanas depois, eu estou fazendo esse vídeo aqui. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é para quem é esse vídeo. Eu sei que parece desnecessário, mas eu acredito que vale a pena esclarecer isso daqui. Bom, esse vídeo aqui é para 2 públicos, 2 tipos de público. Você pode ser um estudante, e aí o estudante vai usar o que aprender aqui para, por exemplo, passar em uma prova, ensino médio, faculdade, etc. O estudante pode ir fazer um concurso ou ainda um vestibular. Esses 3 que eu pensei mais quando eu montei esse vídeo. O segundo público é o público autodidata. O público autodidata vai encontrar utilidade aqui nesse vídeo quando ele, por exemplo, estiver no trabalho dele precisando de uma certificação ou ainda que uma prova faz parte do objetivo de aprendizado dele. Então, quem viu meus treinamentos sabe muito bem disso. Você vai ter, por exemplo, estou aprendendo inglês, no inglês tem algumas provas de certificação que certificam o seu nível de proficiência, e aí você vai fazer essa prova. Não quer dizer que é uma prova aqui a nível de estudante, mas é uma prova importante para autodidatas. Outra coisa é se você estiver fazendo um curso que vai ter uma prova final, e aí ao fazer essa prova, a pessoa será o quê? Certificado. Então, nessa situação, o que você aprender aqui também será útil para você. Então, vamos começar aqui com a nossa metodologia com o passo número 1. No passo 1, a gente vai criar um objetivo. Muitos estudantes têm problemas aqui e esses problemas eles ficam evidentes quando você já está dentro de um projeto de aprendizado de 1 mês, 2 meses e ainda não vê progresso. A falta de progresso nos seus estudos tem muito a ver com um objetivo mal escrito, mal articulado. Beleza, o que é mais importante aqui na criação de um objetivo? Eu quero que você comece a entender esse processo da seguinte maneira. Você tem um objetivo, beleza. Para alcançar esse objetivo, você vai precisar passar em uma prova. Então, a prova é um obstáculo para que você consiga atingir ou alcançar o seu objetivo. Concorda comigo? Então, a gente precisa perceber que isso daqui é o que a gente está tentando fazer. Adriano, por que isso é relevante? Por quê? Porque a prova em si, ela também é uma barreira para uma outra coisa. Como assim? Para você passar em uma prova, você vai precisar de conhecimentos mais habilidades, certo? Então você vai conseguir conhecimentos e habilidades, você vai aplicar isso em uma prova, e aí a prova vai te fazer chegar até o seu objetivo. Nada muito difícil de compreender, correto?
Nessa prova, você vai precisar atingir um número X, né, que é uma pontuação adequada, que vai abrir a porta para você alcançar o seu objetivo. Então você não precisa fechar a prova, você precisa conseguir um número X. Beleza, e o que pode ser esse objetivo aqui? Eu acho importante a gente pensar aqui que esse objetivo ele pode ser um objetivo de aprendizado ou ainda um objetivo de performance. Objetivo de performance. Adriano, o que você quer dizer com isso? O objetivo de aprendizado, nele você vai precisar adquirir muito conhecimento e habilidade e ser capaz de utilizar isso em alguns outros contextos. Então é mais apropriado para autodidatas do que estudante. O objetivo de performance, quando eu estiver falando das métricas, daqui a pouco, você vai entender que quando a gente está analisando performance, a gente está mais preocupado para saber a taxa de acerto realizada no exercício. E não está muito preocupado se você de fato entendeu o conteúdo com profundidade. Ah, o conteúdo era fácil, era difícil, não sei o que lá. Entendeu? A gente não está muito preocupado com isso. Então, a gente precisa, nesse cenário onde a gente está, ficar aqui no limiar, ficar aqui entre esses dois. Você, caso seja estudante, vai precisar focar mais em performance, número de questões, acertos ou erros. Se você é autodidata, vai precisar focar mais em aprendizado. E após 1 ou 2 ciclos dessa estratégia que eu estou te passando, você vai perceber que ao alterar a estratégia para que ela se adeque ao seu contexto, você vai perceber que se você for um estudante e tiver focado mais em aprender conteúdo, você vai ficar travado. Eu vou te mostrar onde daqui a pouco. E se você for um autodidata e você estiver focando muito em performance, você também ficará travado. Então a gente precisa, nesse momento, antes de eu te apresentar o leque de coisas que você tem que fazer, a gente precisa já perceber que existe um diferencial entre essas duas situações e não é que você vai ficar sempre em um ou sempre em outro, mas caso você desconheça a existência delas, você pode ser um autodidata tentando performar e confuso porque você nunca está conseguindo aprender com profundidade. E se você for um estudante, você pode ficar frustrado porque você está 3 meses estudando a mesma coisa e não consegue avançar para as próximas coisas, sendo que você quer simplesmente parar de consumir tanto conteúdo e focar na resolução de questões. Quando você tem um objetivo de aprendizado, é comum que você estruture o seu aprendizado a fim de aprofundar o seu conhecimento em uma área de conhecimento, o que não acontece necessariamente quando você é um estudante. Um dos objetivos aqui nessa fase é conhecer profundamente sobre o tópico A, B ou C, ou ainda conseguir falar com uma boa articulação com um expert no campo em algum lugar, ou conseguir escrever um texto bem articulado, bem interessante, bom de ser lido sobre o tema XPTO. Um objetivo de performance é mais cunhado, é mais apropriado para estudantes, porque ele está muito mais preocupado em passar em uma prova, ele vai estruturar o seu aprendizado para conquistar métricas estabelecidas por uma instituição. É mais de 70%, mais de 80%, a competição é isso, a competição é aquilo. O exemplo aqui seria fazer uma prova e conseguir a pontuação adequada. Então, nesse momento, antes da gente passar para o passo 2, é importante que você ou reflita ou anote em algum lugar se você vai direcionar ou estruturar a sua estratégia mais para ser um estudante ou mais para ser um autodidata. Então vamos para o passo 2, a decomposição. Eu quero que você lembre primeiro o que eu mostrei aqui em cima para você. Vou até colocar aqui uma cor vermelha. Então a gente tem a prova, e aí a partir da prova a gente chega no nosso objetivo. Deixa eu colocar aqui embaixo com as iniciais para ficar mais fácil. Então a gente vai ter a aquisição de conhecimento, depois a gente vai fazer uma prova e depois a gente vai atingir o quê? O nosso objetivo. A decomposição, ela vai entrar nessa estratégia em algum momento. Qual é o momento em que a decomposição, o passo 2 da nossa estratégia, vai entrar? Vai entrar aqui, ó, no conhecimento mais a habilidade.
Então a gente precisa saber o que a gente vai precisar estudar. Por quê? A gente tem infinitas quantidades de informações, infinitas quantidades de questões. Então a gente não vai atrás do oceano. A gente vai precisar segmentar, a gente vai precisar construir ali uma piscininha e aí a gente vai lidar com essa piscininha de maneira inteligente e estratégica. A gente não vai atrás do oceano. Então a decomposição vai ajudar a gente a fazer isso. Como que ela vai ajudar? Então vamos lá. Primeira coisa, a simulação. O que é simulação? Digamos que você chegou ali no dia da prova. Então a gente está ali, hoje ali é o dia da prova. Então é o dia D, é o dia P, né? É o dia da prova. E aí você chegou no momento de pegar a prova, está na sua frente, e aí você vai fazer ali a resolução dessa prova. Aqui está a mesinha, aqui está a prova ali jogada, e aí você está aqui para responder essa questão. Nessa situação, eu quero que você perceba o seguinte: a informação, olha só, a informação ela está aqui na sua cabeça, né, no seu cérebro. E aí, o que a pessoa que fez a prova quer é que você pegue essa informação e coloque de maneira organizada, articulada, etc., aqui no pedaço de papel. Então, a gente pode simplificar esse processo pensando assim, ó, que você vai tirar a informação do seu cérebro e você vai colocar essa informação no papel. No papel. Aí eu te pergunto, você tem a capacidade de tirar a informação do seu cérebro e colocar no papel, aqui, ó, e conseguir aqueles objetivos? Se você está vendo esse vídeo, eu vou dizer para você o que eu vou assumir que você não tem. Porque se você soubesse o que você precisa responder lá na prova, você não estaria estudando como estudar por questões para passar numa prova, né? Então, a gente precisa compreender o seguinte, que antes da informação está aqui, né, um monte de informação aqui no nosso cérebro e tal, para ser organizado e depois enviado aqui, né, para o papel, antes disso acontecer, a gente precisou o quê? A gente precisou dar um passo atrás. E aí, ó, lembre que eu estou falando de decomposição, né? A gente precisou dar um passo atrás para a gente fazer uma outra coisa. Que outra coisa? A gente precisa pegar informações e colocar essas informações no nosso cérebro. Concorda ou não? Então a gente pegou informações, a gente colocou essas informações no nosso cérebro. E no dia da prova, a gente pegou essas informações que estavam no nosso cérebro e passou aqui para o papel. E aí, se tudo deu certo, a gente conquistou o nosso objetivo. Tudo bem? Faz sentido isso aqui para você? A próxima pergunta que você precisa fazer é: como que você vai adquirir essas informações? Então, ó, Adriano, eu entendi que eu preciso pegar informações, colocar no meu cérebro, pegar as informações que estão no meu cérebro e passar no papel. E se eu for muito bem nisso, eu vou atingir meu objetivo. Mas quais são as informações que eu vou adquirir e como eu vou adquirir essas informações? Então a gente vai aqui para o nosso segundo ponto. Então essa aqui é a simulação. Depois a gente vai aqui para o nosso segundo ponto, que são as fontes de informação. A gente está vivendo uma pós-era da informática, né? Está mais do que disponível, está mais do que fácil de ser acessada. É uma era onde a gente tem essa facilidade de encontrar pensamentos articulados de pessoas ao longo da história. E isso é muito bom. Então, quando o objetivo é encontrar fontes de informação, quais são algumas fontes, né? Você pode me dizer aí nos comentários também as fontes que você utiliza. Mas, por exemplo, o YouTube. Todo dia eu acesso o YouTube. Livros, quase 3 vezes por semana eu leio alguma coisa de livro.
ou sites, né? Sites / blogs, né? Onde tem muitas informações também, e redes sociais. As pessoas usam e se informam bastante pelas redes sociais. E por aí vai, artigo científico, material ali organizado que alguém fez, notícias, etc, etc, etc. Essas fontes de informação, elas são úteis? São muito úteis. Então, essas fontes vão te ajudar a pegar uma informação que em um outro momento você teria que caçar ela, né, organizar ela e fazer sentido para ela, e elas vão organizar. Não, você só precisa disso daqui, não precisa do outro não, é só isso daqui, e essa é a sequência que você precisa estudar. Essas fontes são muito boas, mas junto com elas existe um grande problema. Qual é o problema dessas fontes de informação? Eu encontro nelas 3 problemas. O primeiro problema é a bagunça. Então, uma informação, ela pode até estar organizada em um post, mas ela não está completa. E aí você precisa fazer uma leitura sintópica, por exemplo, você tem que ir atrás de outras informações. E aí, as outras informações, às vezes, elas entram de encontro com as informações que você viu anteriormente. E aí, se você quiser saber qual é o correto, você vai precisar fazer nova pesquisa para tentar encontrar. Isso daqui gera uma perda de tempo. O segundo problema é porque ela é muito repetitiva. É repetitivo porque a gente precisa várias e várias vezes ir atrás de informações. Eu vejo um blog, aí tem um monte de informação e tem um pedaço lá que é útil. Aí eu vejo um outro blog que tem algumas informações, que tem lá um pedaço dessas informações que é útil. Beleza. Aí eu vou lá atrás de um outro blog, leio, e aí eu encontro apenas um outro pedaço que é útil também para o que eu quero. Então eu já tenho 2 pedaços e aí eu ignoro o resto. E por aí vai, fazendo pesquisa, é um trabalho de formiguinha que eu vou acabando sendo exposto pela mesma informação várias e várias vezes. E para mim isso é um problema, quando o objetivo é passar em alguma prova, alguma certificação. O terceiro problema é que todo esse processo ele é muito chato. E ser chato é um problema porque ele acaba reduzindo a nossa motivação. E quando ele reduz a motivação, você começa a achar desculpas para não fazer. Beleza, Adriano, entendi aí quais são os problemas que eu encontro quando eu faço isso. Então, se existe um problema, eu acredito que você tem uma solução para mim, não é? Qual que é a solução? A solução para esse problema é que você crie uma coisa chamada segundo cérebro ou base de conhecimento. Quando você cria um segundo cérebro, você resolve todos esses 3 problemas aqui do passo 2. Adriano, não faço a menor ideia do que é um segundo cérebro. Eu vou te explicar. Digamos que você queira aprender sobre frações, né? É algo que é o tópico que você precisa aprender. Aí você primeiro vê um vídeo sobre frações, um vídeo lá do Ferreto, entende tudo, mas aí chega na parte do exercício e aí você fica com muita dúvida. Ah, mas não tem onde perguntar, não tem mais vídeo, aí você resolve ir para o passo 2. Você vê ali mais 2 ou 3 vídeos de professores diferentes sobre frações, né? Então você viu ali um vídeo sobre frações, agora está vendo ali mais 3 vídeos sobre frações. O assunto ficou mais claro e você consegue responder alguns exercícios, mas ainda parece que está faltando alguma coisa. E aí você vai atrás de algum blog, algum artigo que explica aquilo melhor, ou ainda você vai até a inteligência artificial e pede para ela te explicar com palavras mais simples, ou ainda você vai num instrutor online que cobra baratinho e aí você paga um professor para que ele te explique aquilo e resolva as suas dúvidas, até chegar à linha de chegada, né, onde você pode dizer, caramba, aprendi, né? Aprendi frações. Uhul, né? Imagina esse cenário. Parece familiar para você?
Parece algo assim, pô, já passei por isso. Fazer essas 5 coisas ali, você olha assim e fala, caramba, que trabalhão, né? Que trabalhão. Mas quando você para pensar no quesito de dificuldade, você vai notar que não existe dificuldade ali, né? Apesar desse vídeo não ser sobre isso, mas note que parar na frente de um vídeo no YouTube e assistir, ele é difícil no contexto da vida, porque você vai perder seu tempo assistindo a parada, vai dedicar o seu tempo assistindo. Mas, no contexto de eu quero ficar bom para passar em uma prova, ele não é necessariamente útil. Ele não te ajuda na sua performance. Por quê? Porque você viu um, não entendeu, precisou ver outro, veio outro, viu outro, leu, perguntou e pagou o negócio do professor, fez um monte de coisa até chegar ao ponto onde você entendeu. Esse cenário, você chegou até o seu objetivo, mas eu não gosto muito dele, justamente porque você acabou gastando muito tempo, né? Gastar muito tempo não é exatamente ruim, né, para aprender coisas novas, mas quando você faz isso, lá na frente, daqui 1 mês, daqui 2 meses, quando você acreditou fortemente que você aprendeu frações e você tentar lembrar da parada e não conseguir, né? E não conseguir, você vai falar, caramba, meu, eu faço tudo, me esforço, eu dou o meu melhor e mesmo assim eu não consigo. Tem alguma coisa errada comigo, entendeu? Esse é o problema. O segundo cérebro resolve isso. Como que o segundo cérebro resolve esse pepino? No segundo cérebro, você novamente está querendo aprender sobre frações. E aí você seguiu, né? Começou seguindo o mesmo processo. Né? Então vou colocar aqui, ó, segundo cérebro. Você seguiu o mesmo processo. Você viu um vídeo que te explicava lá sobre frações. Mas aí nesse momento, o que você fez? Você viu o vídeo, você fez anotações, você depois observou essas anotações e o que era mais importante, você colocou numa coisa chamada segundo cérebro. O que é isso aí que você está fazendo, Adriano? É um símbolozinho de database, né? Tipo um servidor de internet. Então, se você tiver uma dúvida, eu não sei o que é frações, onde você vai? Vai ver um vídeo? Não, você vai no segundo cérebro. Quais são os nomes, a nomenclatura das frações? Eu coloco aonde? Vou no vídeo? Vou no Google? Vou ler um artigo? Não, eu vou aonde? Eu vou no banco onde eu coloquei. Eu quero saber quais são as fórmulas relacionadas às frações. Eu vou aonde? Eu vou no banco. Vejo lá, não tem. Aí eu pesquiso, encontrei, alimento novamente o banco. Percebe? Você vai ter um material responsável por aglutinar e organizar e sequenciar as informações que você está estudando sobre um tema, sobre um tópico específico. Belezinha? Dito tudo isso, a nossa metodologia agora está muito mais viva. Ela está muito mais viva. Preste bem atenção. A nossa metodologia, ela vai ficar nesse sentido aqui, ó. A gente vai ter as informações estão em todos os lugares da internet, né? Ou no mundo físico também. Você vai estudar essas informações e vai colocar no segundo cérebro. Beleza, vai colocar as informações no segundo cérebro e aí depois você vai colocar essas informações aonde? No seu cérebro. Depois que as informações estiverem no seu cérebro, você irá passar elas para a prova e depois da prova, se tudo dá certo, para o seu objetivo conquistado. É 1, é 2, é 3, é 4, são 5 momentos. Agora deixa eu te perguntar, olhe para essas linhas que conectam cada momento. Né? Aqui tem uma linha, aqui tem outra e aqui tem outra. E responda para mim o seguinte, responda antes de me ouvir, né? Aí nos comentários. Qual é a linha mais importante para a gente? Qual é a linha que a gente tem mais que prestar atenção no nosso processo, onde o objetivo é passar numa prova? Qual é a nossa linha mais importante? Adriano, por que eu vou responder isso?
Você vai responder isso porque a gente tem um objetivo, correto? Se a gente tem um objetivo, as ações que a gente faz norteia ali se a gente vai chegar ou não nesse objetivo. Então a gente não quer perder muito tempo, por exemplo, aqui, pegando informações e enviando para o segundo cérebro. A gente não quer perder muito tempo aqui. Por quê? Porque isso daqui tem um valor muito baixo quando o objetivo, vou colocar aqui em verdinho, quando o objetivo é passar ali numa prova. Ou no caso, né, eu até coloquei errado, passar ali numa prova. Né? Ah, Adriano, então você quer me dizer que o que eu preciso fazer é passar as informações do segundo cérebro para o cérebro? É isso? Não, não é. Isso daqui também tem um valor baixo. Em comparação, é claro, com o que a gente precisa fazer. Nossa, Adriano, então não pode ser a prova para o objetivo, correto? Correto. E a resposta certa é: a gente vai gastar a maior parte do nosso tempo passando as informações do cérebro para a prova. É uma atividade de alto valor. Não quer dizer que a gente não vai fazer as outras, mas quer dizer que uma parte relevante do tempo disponível precisa estar dedicada para isso daqui. Então, apesar de eu ter mostrado e construído na sua cabeça essa linearidade aqui, começa daqui e termina aqui, as nossas ações, que são norteadas pelos nossos objetivos, elas serão feitas de uma maneira um pouco mais convoluta, né? A gente começa aqui e vai fazendo as outras partes. No sistema você vai ver como vai ficar mais fácil de perceber. Ok, o segundo ponto importante aqui é que as informações são conseguidas, né, são adquiridas em vários locais diferentes. Então essas informações aqui, elas têm baixo valor porque você consegue adquirir elas no YouTube, você consegue adquirir elas lendo uma apostila ou ainda indo para uma aula. Então, a qualquer momento que você deu na telha, você consegue adquirir essas informações, então por isso elas não são de alto valor. E aí você pode me perguntar, Adriano, mas de onde eu vou tirar as informações que eu vou colocar na prova? É aquela ideia que eu disse antes, caso você veja uma aula, e aí essa aula tem informações que estão ausentes ao seu segundo cérebro, você vai adicionar essas informações, você vai atualizar essas informações no seu segundo cérebro. Entender os passos da metodologia é essencial para colocar o sistema para rodar a favor dos seus objetivos. Dito isso, vamos agora aprender como que o sistema funciona passo a passo. O próximo passo é criar o sistema de estudos por questões. Você vai criar um específico para você seguindo o meu passo a passo. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, curta ele aqui embaixo e comente também o que você está achando. Então, o sistema de aprendizado, eu chamei ele de sistema de aprendizado profundo, né, baseado ali em questões, ele vai funcionar da seguinte forma. Você vai pegar as informações e você vai passar ele por um ciclo de aprendizado profundo e você vai fazer isso algumas vezes. Quais informações? Aquelas que você vai alimentar o seu segundo cérebro. E aí, para ficar mais fácil de pegar, são 6 etapas aqui, ó, qual é a estrutura desse sistema, essas 6 etapas. Eu vou te explicar passo a passo aqui, e aí você vai replicar ele para o que você está utilizando e vai comentar aqui depois, em uma semana mais ou menos, como que está funcionando ou não para você. Então vamos começar o sistema de estudos por questões. Tem 6 etapas, como eu te mostrei. Na primeira etapa, a gente faz uma recordação ativa. Lembrando que você não está do zero aqui, né? Você passou pelas etapas anteriores. Então, como é que a gente vai fazer essa recordação ativa? Você vai pegar, digamos, eu fiz ali meu planejamento, hoje é o dia de estudar. Você vai começar hoje, vai pegar uma folha de papel e você vai escrever nessa folha de papel, sem auxílios nenhum, sem acompanhar o seu segundo cérebro, sem ler as anotações, sem pegar um livro. Você vai anotar em um papel tudo que você consegue se lembrar
de um certo tópico ali que você está estudando. Eu estou estudando para uma prova de Física 1, estou estudando para a prova de Matemática do final do trimestre e blá blá blá. Você vai tentar puxar da sua memória tudo o que conseguir se lembrar. Aqui vem um hack bem maroto ali para essa primeira etapa. É o seguinte: se você for usar isso novamente, prompts vão te ajudar a pegar da sua memória as informações. Então, por exemplo, fórmulas, conceitos, ideias, pessoas. É claro que essas variáveis, esses parâmetros, são relevantes a depender do que você está aprendendo. Então, o que você deve fazer é tentar colocar em papel tudo que você se lembra sobre aquilo. Vou fazer uma prova de frações, ou vou fazer uma prova de mínimo múltiplo comum, ou máximo divisor comum. O que eu lembro? Eu lembro que tinha uma fórmula. Qual que era a fórmula mesmo? Eu lembro que tinha que fatorar. Como é que fatora mesmo? Tem alguma coisa a ver com números primos. Números primos. O que é número primo mesmo? E não sei o que, não sei o que lá. E aí você vai populando esse caderno aqui de coisas relacionadas ao tema que hoje estão na sua mente. Beleza? Então a gente vai fazer uma pequena e primeira prática de recuperação para gerar da sua memória as informações que você já se esforçou no passado para armazenar. Essas informações estão dormentes na sua cabeça e o que a gente quer fazer é acordar essas informações. A gente quer, de maneira ativa, puxar essas informações, meio que aquecer essas informações para que elas comecem a ficar na sua memória de trabalho. Esse aqui é o primeiro passo, é a primeira etapa do nosso sistema. Segunda coisa importante aqui é uma coisa que eu chamo ali de cara limpa. Cara limpa. Como assim? É você não usar nenhum auxílio, tá? É sem auxílio. Adriano, o que seriam esses auxílios? Então, as anotações que você já tem, algum livro que você já tem, tá? Alguma aula que você tem no YouTube ou ao vivo. Sem auxílio é você mais o papel. E aí você vai fazer esse processo. Quando você estiver fazendo esse processo, você vai notar algumas coisas. E é por isso que a captura é tão relevante. Então, vamos lembrar aqui, você está criando ali um papelzinho, de rascunho com algumas palavras-chave, algumas fórmulas, alguns nomes relevantes, algumas datas irrelevantes, algumas pessoas, não sei o quê. E algum desses pontos, se você está fazendo algo assim, você consegue lembrar, esse aqui eu lembro, esse aqui eu não lembro, mas eu sei que tem a ver. Esse daqui, o que é número primo mesmo? Eu não sei o que é o número primo. O que é a faturação? Eu sei que é faturação por número primo, olha só que interessante. Mas como é que faz essa faturação? Eu lembro que existem mais de 2 formas de fazer a faturação, né? Existem várias coisas que eu posso fazer com essa matriz aqui, mas eu não lembro exatamente como que eu faria e tal. Quando você percebe esse tipo de coisa, você precisa transformar isso daqui, você vai transformar isso tudo aqui em um banco de perguntas. Essas são as perguntas que vão nortear o desenvolvimento da sua competência sobre o tópico que você está estudando. Tá certo? Então, quando eu digo para você aqui no ponto 3, captura, o que você vai capturar? Você vai capturar essas perguntas. Uma coisa extra sobre esse ponto que eu não preciso colocar aqui. Isso demora, tá? Costuma demorar entre 2 e 10 horas para você fazer isso daqui. Então eu quero enfatizar isso para você. O que você está fazendo nessa primeira etapa é tentando tirar da sua cabeça as informações que você já armazenou sobre um determinado assunto ao longo de toda a sua jornada de estudos. Então, por exemplo, vou fazer o Enem, digamos. Vou fazer o Enem.
que eu sei, o que eu lembro sobre as matérias relacionadas ao Enem. Aí você pega matemática, o que eu lembro, faz uma pilha, coloca no canto. História, o que eu lembro, lembrei de outra coisa de matemática. Volta lá, preenche, completo. O que eu lembro de sociologia, o que eu lembro de filosofia, o que eu lembro... vou fazer uma certificação para o inglês, para subir de nível ali, sair do A2 e ir por B1. O que eu lembro sobre o A1 e o A2? Eu lembro que tem as phrasal verbs, e aí eu tenho a sintaxe e organização das palavras, e eu tenho o uso de certas palavras que são mais frequentes. Quais são as palavras mais frequentes? Aí tem os verbos que são os irregulares. Quais são os verbos? Tá entendendo? Você vai pegando as informações que se relacionam ao seu objetivo, você vai organizando essas informações no seu papelzinho de rascunho e aí você finaliza. Não passou 30 minutos e blá blá blá. Beleza, vou te dar uma saída. Qual que é a saída? É você fazer ao longo de um tempo. Faz 2 horas hoje, faz 2 horas amanhã, faz 2 horas depois da manhã. É claro, se você não acabou esse vídeo ainda, você provavelmente não vai saber a importância disso. Então acompanha aqui comigo que você vai ver onde que a gente vai chegar. Na nossa etapa 2, o que a gente vai fazer é uma investigação e uma elaboração. Como que isso vai acontecer? Primeiro, a gente vai reunir os materiais estudados, anotações realizadas, resumos impressos e tudo que foi anotado desde o momento inicial em que começou a estudar. Esse processo é importante porque você vai pegar tudo que você já estudou até aquele ponto sobre o assunto em questão, você vai reunir em algum lugar. Segundo ponto, busque nesse material as respostas das perguntas feitas na etapa 1. Lembra que eu falei para você fazer um banco ali de perguntas que são específicas para o que você vai fazer? Adriano, quer dizer que quando você fala estudar por questões, você está dizendo isso daqui? Não, claro que não. Vamos voltar a como eu estruturei o sistema. A gente está aqui na recordação de ativação, depois a investigação e elaboração, sessão de estudos, sessão de teste. Aqui você vai fazer um monte de questão. E depois de 1 ou 2 ciclos, você vai ficar aqui a maior parte do seu tempo. Então eu não estou falando disso aqui, a gente está num outro momento. Então na etapa 2, a gente vai primeiro fazer uma reunião dos materiais que a gente acumulou ao longo do tempo. Agora, no passo 2, lembra que eu falei para você sobre a criação de um banco de dúvidas, de questões que você tinha feito? Então, aqui que a gente vai utilizar aquilo. Então, nesse segundo ponto, você vai buscar as respostas para o banco de questões que você criou anteriormente, questões. Quando você fizer esse passo 2, no passo 3, você precisa refazer a etapa 1, que é aquela etapa onde você vai pegar as informações, organizar numa folha, puxando da memória as informações acumuladas. Adriano, por que eu deveria fazer isso? Porque ao estudar, a gente pega ali uma informação e esse processo aqui, onde ela entra no nosso cérebro, ela não entra em texto, essas informações. Tá? Essa informação ela entra fazendo conexões com outros padrões de estímulos percebidos ali pelos neurônios. Então, uma certa informação ela se conecta e se assemelha a outras informações que são representadas por padrões. Então, um padrão pode significar, sei lá, esse padrão aqui pode significar a fórmula de Bhaskara. E toda vez que esse padrão ativa, é a fórmula de Bhaskara. Estou pensando na fórmula de Bhaskara, aí o padrão ativa. Percebe? Então, o que a gente está fazendo aqui é hackeando um pouco esse processo. O que a gente quer fazer é aquecer os padrões formados ao longo dos anos de estudos para tentar pensar, sobre esse tópico, o que eu lembro? E aí você vai ativando. Fez a primeira etapa, mas não ativou tudo. Tem muita coisa que não está clara, que está lá mergulhada no seu subconsciente. Aí você faz a etapa 2. Você criou perguntas, ganchos de informação, buscou as respostas nas suas anotações. Depois que você fez isso,
você volta para a etapa 1. A cabeça vai estar mais aquecida. E aí, o que acontece? Quando você tentar recuperar as informações que você já tinha estudado anteriormente, vai ficar muito mais clara para você. Algo extra aqui sobre esse passo 3 é que você pode fazer essa anotação na mesma folha, ou nas folhas, né, que você fez na etapa 1, ou em folhas diferentes. Adriano, por que você está falando isso? Porque eu, numa consultoria, eu tive uma pergunta assim, eu achei que talvez você tenha também. Pô, vou ter que fazer outra folha, mas eu já fiz muita coisa ali. Pode fazer na mesma folha. O problema é que, como é folha, é um meio físico, se você quiser reorganizar as informações, principalmente se você tiver ainda um pouco mais avançado nos princípios da organização das informações, você quiser organizar de maneira gráfica, você vai notar que é muito difícil fazer isso na folha. É melhor jogar a folha fora e fazer outra. Mas você não precisa jogar tudo fora, só algumas coisas. Fez a etapa 1, mapeou tudo que você tinha na cabeça sobre um assunto. Fez a etapa 2, pegou as perguntas da etapa 1 e foi em busca nos materiais que você já tinha. Não precisou buscar coisa nova, seus cadernos, suas apostilas. Agora a gente vai para a etapa 3, que é a etapa onde você vai começar realmente a estudar. Na etapa 3, a gente vai fazer a sessão de estudos. É aqui que a gente vai estudar as informações. Então, vamos voltar ali para cima, onde você vai precisar se lembrar que existe uma sequência, né, que a gente está seguindo aqui. Adriano, qual que é a sequência que a gente está seguindo? Olha só, a gente tem primeiro uma informação, né? Então, ó, tem aí um monte de informação no mundo. A gente vai colocar essa informação no segundo cérebro. Depois a gente vai colocar essa informação aonde? No cérebro. Do cérebro, a gente vai fazer algumas coisas para essa informação ir para a prova. E da prova, se a gente fizer tudo certo, a gente vai conseguir os nossos objetivos. Tudo certo? Então a gente está aqui mais ou menos, tá? A gente está aqui mais ou menos nessa etapa aqui, onde tem essas duas coisinhas. E só para você saber, as duas etapas que a gente fez antes estava presente aqui, nessas duas aqui. Ainda vai ter mais coisas relacionadas a isso daqui, mas essas duas primeiras etapas ajudaram nessas tirar as informações do seu cérebro e passar para o papel. Então, nessa etapa, o que a gente está querendo fazer é passar as informações que estão no segundo cérebro para o seu cérebro. Aí você pode me perguntar, Adriano, o que é, né? A maioria dos estudantes sabem, mas muitos estudantes não fazem a menor ideia, né, do que é uma sessão de estudos. Então, vamos imaginar aqui, ó, que isso daqui é o seu dia, né, as suas 24 horas. A sessão de estudos é o momento do seu dia que você vai reservar, que você vai separar ali para o seu desenvolvimento cognitivo, para você estudar para a sua prova, para você resolver suas questões e também para você estudar novas informações. Então, a sessão de estudos é o momento do seu dia que você separou para estudar, tá? Aí eu vou responder mais uma dúvida. Por quê? Porque algumas pessoas vão ter 30 minutos de manhã e aí depois, só de tardezinho, vão ter mais 30 minutos, tá? Então, não tem problema. Você vai organizar de certa forma para colocar isso daí. O ideal é o quê? O ideal é você ter um bloco grande para que você faça tudo ali dentro daquele mesmo bloco, tá certo? Estou falando do ponto de vista diário, tá bom? Assuma que o que eu vou falar aqui, eu tô querendo que você faça no mesmo dia. Se você for separar ao longo do dia, separe, mas faça tudo no mesmo dia. Comecei a sessão de estudos, o que eu faço? Eu faço uma elaboração de rascunho. O que tem nela? Você vai pegar uma folha, tá? Sem auxílio nenhum, e aí você já sabe mais ou menos como fazer isso, você vai tentar responder o que lembro sobre a última sessão.
Na última sessão eu estudei sobre cálculo de área de figuras planas. Aí eu fiz aí tem o círculo tem essa fórmula. Aí eu estudei o quadrado tem essa fórmula. Eu estudei o triângulo tem essa fórmula. E blá blá blá. Você vai tentar puxar da memória as informações que você se lembra da última sessão que você estudou. Para facilitar, você pode pensar quais são os conceitos, quais são ou foram as fórmulas, quais foram as ideias que foram tratadas, quais foram os assuntos e por aí vai. Fez isso daqui? Ótimo, deu uma aquecida na cabeça, estou pronto para fazer aquisição de novas informações. E aí a gente vai estudar o tópico de forma ativa. E olha, você vai encontrar muitas estratégias e técnicas que vão ensinar ali sobre o estudo ativo. Mas entenda aqui no contexto desse vídeo que o ativo quer simplesmente dizer que você vai fazer um esforço de recordação, que é um esforço de recordação da informação que você acabou de estudar. Então, só para você entender, é como se você leu a informação, você vai fazer questionamento sobre o que você acabou de ler e você vai elaborar algumas respostas que vão te ajudar a compreender e organizar melhor esse pensamento, né, essas informações que você colocou, que vão te ajudar a estruturar na sua cabeça o que aquela informação significa. Você pode pensar, o que eu acabei de ler? O que eu acabei de estudar? O que o parágrafo disse? O que eu acabei de ver ali? Qual é a ideia principal? Tá? Estudar de maneira ativa. Se você quiser ir para um ponto um pouco mais forte, você pode ir lá e você pode... Aqui está a folha, né? Então, aqui tem um texto e tal. Aí você vai e com a folha, você tapa um parágrafo de baixo, né? Acabei de ler o parágrafo, aí você tapa o parágrafo e se pergunta coisas relacionadas àquele parágrafo. O que eu acabei de estudar, o que eu acabei de ler, o que isso quer dizer, não sei o que lá. Tenta elaborar. O que é elaborar? É falar sobre. Você vai dizer a resposta para essas perguntas. Pode escrever também, mas escrever vai demorar mais, então eu recomendo que você fale mesmo. É isso, aquilo. Não é isso, não, é aquilo outro. Beleza. Aí você pode estar em dúvida agora, Adriano, não entendi muito bem esse negócio de elaboração. Queria um exemplo para entender melhor. Preste atenção no seguinte. Eu não sei se vai ficar pequeno para você, mas eu tenho ali um exemplo de uma espécie de segundo cérebro, né? Aqui, ó, só para te explicar melhor. Esse aqui é o Google Docs, certo? E aí eu coloco uma apostila de matemática do ensino fundamental ou ensino médio, tá? Eu posso colocar, por exemplo, tá aqui a parte do ensino fundamental. Eu poderia colocar essa parte num guia, tá vendo isso aqui? Eu clico, ó, crio um novo guia, tá tudo em branco. Eu clico 2 vezes, coloco ensino fundamental. Não, Adriano, eu queria colocar, por exemplo, aritmética, né? Matemática, né? As áreas que dividem a matemática básica ou a fundamental e ensino médio. Eu vou colocar outra ali sobre lógica, eu coloco mais uma ali sobre lógica. E por aí vai. E dentro do guia, ó, tem vários títulos e subtítulos que você pode organizar melhor. Então aqui é um bom local para você criar ali o seu segundo cérebro, melhor até que o próprio Notion, tá bom? Então vamos lá. Eu estou aqui com a parte do ensino fundamental, né? E qual é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer uma sessão de estudos. Para fazer uma sessão de estudos, eu vou fazer o quê? Vou colocar meu rostinho ali, que vai facilitar a minha vida, né? Eu começo primeiro fazendo um rascunho ou recordação ativa sobre o tema ou tópico que eu vou estudar naquela sessão. O tema da sessão eu vou estudar aritmética, né? Tá aqui em cima, ó. Aritmética, capítulo 1, aritmética. Aí o que eu lembro de aritmética? Aritmética é a base de tudo, né? Soma, subtração, adição, divisão, os cálculos pequenos. Talvez fale de lógica também, porque numa perspectiva filosófica, a lógica deveria vir um pouco antes ali da matemática, e a construção da abstração vai chegar ao ponto da abstração para números, né? O que eu sei mais sobre aritmética? Eu sei mais sobre os cálculos. Tem alguma coisa de posicional, né? Que tem o
o sistema que a gente utiliza é o sistema decimal. O sistema decimal quer dizer o quê? Aí o valor posicional, o que quer dizer? Tá entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou tentando puxar da minha memória tudo que eu consigo pensar quando o assunto é aritmética. E aí depois eu vou para o passo 2. O passo 2 ali, anote esses passos, tá? É o estudar o tópico de forma ativa. Estudar o tópico de forma ativa é, por exemplo, aqui, ó. Aritmética, ponto 1, conjuntos numéricos iniciais. Esse é o primeiro tópico. Um conjunto numérico é uma coleção de números com características semelhantes. Os principais do ensino fundamental são naturais inteiros e racionais. Então, o que eu entendi? Tem conjuntos de números. Existem tipos de números que são diferentes, tá? E normalmente, no ensino fundamental, somente 3 desses conjuntos, provavelmente existem mais, mas somente 3 são ensinados normalmente no ensino fundamental. Os 3 são o natural, inteiro, complexo? Deixa eu ver de novo. Não, racional. Natural, inteiro e racional. Beleza, beleza. Viu o que eu fiz? Você vai e volta. Você vai e volta. É claro que aqui tem uma roubadinha, né? Por quê? Porque eu tô aqui com o material na minha frente. O ideal é você ter isso daqui, fechar e pensar. Se você tiver com papel, pensa no papel também. Aí você fecha. Ah, é isso aqui mesmo? Ah, era racional ou era complexo? Ah, era racional. Ah, eu errei. Beleza, então não é complexo. Complexo, então, provavelmente é para o ensino médio. Nesse momento, a gente chegou no ponto onde você gostaria de chegar logo de início, que é o momento das questões. Aqui a gente vai ver qual é a estratégia para você estudar por questões, para que você treine aquela linha que eu mostrei para você. Da informação para o segundo cérebro, do segundo cérebro para o cérebro, do cérebro para o prova e conseguindo da prova para o nosso objetivo. Aqui é o momento que você vai treinar, fortalecendo esse músculo de passar do seu cérebro para uma prova. E é onde você que está estudando para uma prova, para uma certificação, é o momento, é o que você, construindo o que a gente construiu, vai conseguir passar a maior parte do seu tempo até o dia da sua prova. Mas antes, caso você tenha muito interesse em se tornar um autodidata, eu tenho um treinamento para você. Ele está passando por renovações e no momento que eu estou gravando aqui ele não está muito completo, mas você tem acesso de 1 ano, então você também terá acesso às atualizações. Nesse treinamento você vai aprender toda a estratégia para você se tornar um autodidata dividida em níveis. Então, o nível mais iniciante, aprendi, cheguei agora nesse mundo, o que eu faço? Até o nível, já entendi alguma coisa, quero melhorar, estou percebendo que se eu usar essa técnica aqui, eu chego até um ponto, mas eu quero ir para mais, aí eu vou ali para o nível 2, ou ali no nível 3, a gente vai fazer todas essas nivelações, até o nivelamento, que é o módulo que eu estou gravando agora, vai te ajudar ali a dar o salto inicial. Se você quiser conhecer mais sobre o Fórmula Habilidades de Estudos, eu coloquei um link aqui na descrição que vai te ajudar a desenvolver essas competências autodidatas de aquisição de conhecimento, aquisição de habilidades. Dito isso, vamos continuar, porque agora a gente chegou num ponto crucial, que é o momento onde a gente vai fazer aqui, ó, a sessão de testes. Então a gente chegou aqui na sessão de testes. Eu quero que você recorde, não vou voltar lá em cima, mas eu quero que você recorde que a gente está numa linha, um progresso imenso a fim ali do nosso objetivo. Na sessão de testes, a gente vai ficar bom no quê? A gente vai ficar bom em pegar a informação que está no seu cérebro e passar essa informação para a sua prova. Lembra disso? Então, isso daqui, lembra que é uma atividade com um valor muito alto? Como é uma atividade com um valor muito alto, ela também será uma das atividades que você vai passar mais tempo fazendo. Então, tudo isso que a gente construiu, se você tiver construído com eficácia, você chegará nesse momento pronto para avançar, para explodir. Você vai ver
muita coisa positiva acontecendo no seu aprendizado. Tá, mas como é que eu faço isso? Então vamos começar aqui entendendo o seguinte. O seu cérebro não é ilimitado, ele tem um limite ali para você gastar a sua energia cognitiva. Exatamente por isso que a minha recomendação não é nem um ponto, é a minha recomendação inicial é que você se dedique a esse momento de 30 a 3 horas por dia, tá? Então, dedique-se a fazer isso aqui é o mais importante. Beleza, então faça isso daqui de 30 a 3 horas por dia. Por quê? Assim você vai ter ali o que você precisa para avançar na direção ali da sua prova. Olha só, tem um estudo bem interessante que um grupo de alunos fez 2.000 questões de física e eles tentavam entender se fazer um volume maior de questões era igual a uma pontuação maior na prova. Mas o resumo do resumo do resumo é que até um certo ponto melhora, né? A gente está falando aqui de um gráfico ali de aprendizado, né? E aqui é o tempo, e aqui é a quantidade de questões, né? Então, até um certo ponto, você vai ver um aumento ali do aprendizado e um platô, um aumento do aprendizado, e aí depois estaciona. Por quê? Quando a pessoa estiver fazendo ali, sei lá, fez 100 questões, fazer 200, fazer 300, fazer 1.000 questões já não faz mais diferença. O que impactaria, né, a performance, o aprendizado dessa pessoa, seriam outras atividades e não necessariamente a quantidade de questões que ela está fazendo. Tá? Então, preste atenção nisso para você não cair na armadilha de quanto mais questões, maior a minha pontuação. E você não vai cair nessa armadilha se você fizer o tracking, né? Se você fizer o rastreamento que eu vou te ensinar a fazer daqui a pouco. Esse vídeo está completaço, um verdadeiro masterclass, exatamente por isso. Se tiver o hypar aqui embaixo, clique aí nesse hypar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então vamos começar aqui com o nosso primeiro ponto. Eu quero que você visualize na sua cabeça que a gente está em um cenário, tá? A gente está num cenário. Qual que é esse cenário? O cenário é, vou fazer a minha sessão de testes. 2, vou começar a sessão de testes com isso daqui. E aí 3, a gente vai para o próximo passo. Tá bom? Então, pergunta de fixação é o primeiro passo. Comecei ali, vou fazer sessão de teste. Faço o que primeiro? Pergunta de fixação. O que você precisa saber sobre essas perguntas de fixação? Primeiro é como que você encontra. Para você encontrar essas perguntas, eu recomendo alguns recursos, tá? O primeiro recurso é o banco de questões. Um banco digital de preferência, porque eles costumam ter muitos filtros que você consegue nesse sistema que eu uso. Ele é muito topificado, né? Ele depende do tópico. Então, um banco digital vai facilitar a sua vida. Existem bancos pagos e existem bancos que são, né, aqui aquele da asinha, né, tem dinheiro com a asinha. Existem alguns bancos gratuitos. Fora dos bancos, eu vou daqui a pouco mostrar para você alguns bancos que eu utilizo. Você também pode utilizar livros didáticos com respostas e você também pode utilizar o YouTube de uma maneira bem específica. Você pode usar o YouTube naqueles vídeos onde a pessoa separa por tópicos, aqueles vídeos curtos ou vídeos longos de um tópico apenas, respondendo questões de porcentagem, respondendo questão de frações, tá entendendo? E aí você consegue também fazer essa ideia da questão de fixação. Mas aí você tem que entender que há uma live de 1 hora lá, e aí você tem 3 horas para estudar, vai passar esse tempo todo só nessa live. Porque você vai ver o vídeo, vai ter a explicação ainda, né? Então você tem que ser sempre estratégico e inteligente. Eu falei para você que eu ia te mostrar o banco digital que eu utilizo. Eu mudei de ideia, não vou mostrar. Por quê? Porque o vídeo está ficando enorme, então eu posso fazer. Se você perguntar aqui nos comentários, eu posso mostrar para você, ou venha na live
de sábado, e aí eu vou mostrar para você esses bancos, acesso lá e mostro para você um pouco melhor, tá bom? Dito isso, caso você queira muito ver, você pode buscar banco digital gratuito no Google e você vai encontrar vários desses. Beleza, Adriano. Qual que é o segundo passo da sessão de testes? O segundo passo é você fazer uma recordação ativa. Faça uma recordação ativa do que você está estudando. Aqui eu quero que você não confunda com a sessão de estudos, tá? Porque a sessão de estudos tem o propósito de você acumular mais informação no seu segundo cérebro, né? E a recordação ativa da sessão de testes tem a função de você estudar, olha só isso aqui, ó, estudar o segundo cérebro. O que isso quer dizer, Adriano? Quer dizer que você vai lá no segundo cérebro e você vai estudar ele de forma ativa. Aí tem lá um pedaço de texto. O que é esse texto? Qual é a ideia principal? O que ele está dizendo? É uma fórmula? Qual é a fórmula? Eu lembro da fórmula? Tem algum conceito? Esse é o conceito? Entendo o conceito ou não entendo? Tá entendendo? É você fazer uma recordação ativa do material que você organizou lá. Tem essa pergunta. Não tem a resposta no material? Faz uma pesquisa paralela. Encontrou a resposta da sua pergunta? Realimente o segundo cérebro. E continua aqui o nosso sistema. Perceba que ele é cíclico, perceba que ele é vivo, perceba que ele melhora à medida que você usa. Qual que é a terceira parte da nossa sessão de testes? É importante que a sessão de teste seja com borda, né? Ela tenha um tema específico. Olha só, quando você pesquisa em um banco de questões, vai ter ali alguns filtros que você pode fazer. Qual matéria? É matemática. E qual é o tema? É fração. Beleza, tem aí, sei lá, nível de dificuldade, o banca, etc, etc. Mas aí essas duas já é o suficiente. E aí você vai pegar matemática, fração e vai ter lá uma tonelada de questões, né, múltipla escolha, etc, para você fazer o seu teste. Se o tema não for específico, você vai clicar aqui e vai aparecer tudo que tem a ver com matemática. Como é que você estuda isso? Não tem como. Como é que você melhora? Vou melhorar no quê? Em tudo. Aí você fica travado. Tem que ser, vou melhorar em frações. Não, percebi que frações já está muito bom. Então eu vou melhorar no próximo. Então escolha de 1 a 3 tópicos para você estudar por sessão de testes. O ideal seria você fazer com apenas um tópico. Outra coisa importante é que o seu tópico não seja necessariamente muito detalhado. Sei lá, isso aqui é matemática. E aí você vai pegar isso daqui para estudar hoje. Aí amanhã você vai estudar isso aqui. E aí você não estuda só matemática, né? Então daqui uma semana você vai estudar isso aqui. Aí você nunca vai chegar a lugar nenhum. Né? Então eu estou falando aqui para escolher um tópico, mas não exagera. Né? Vou estudar aritmética. Aí a aritmética já é um tópico um pouco maior. Vou estudar, tá entendendo? Funções, é um tópico muito maior. Não deu para completar tudo desse tópico hoje. Tá tudo bem. Você vai ter uma próxima sessão e você consegue continuar. Fazendo esse processo, estudante, você vai conseguir encontrar aqui no 3 várias perguntas para você começar a fazer o seu treino. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte. Quando você faz essa etapa 4, você vai estar treinando, vai estar fazendo vários exercícios daquele mesmo tópico daquela sessão. Nesse cenário, uma dúvida que pode surgir é o seguinte: e se eu esquecer do que eu acabei de treinar? E se eu lembrar ali no momento, mas depois eu esquecer? Qual que é a utilidade de treinar uma coisa que na hora da prova não vai estar na minha cabeça e eu vou esquecer tudo? Pensando nisso, a próxima etapa do sistema resolve esse problema. Na etapa 5, a gente vai começar a resolver o problema do esquecimento com a repetição espaçada. Adriano, eu não sei o que é repetição espaçada. Eu te explico. Existe um fenômeno bem interessante chamado curva do esquecimento. Muitos estudantes sabem o que é isso, mas muitos estudantes também não sabem. Mas qual que é a ideia? Imagine um cenário
onde você assistiu 1 hora, né? Então a pessoa deu uma aula, e aí uma aula de 1 hora. E aí a gente tem aqui esse gráfico. É um gráfico que vai medir ali o quanto que você sabe sobre o tema abordado nessa 1 hora. Então, o quanto você sabe, a porcentagem ali da competência, tá medida aqui em cima. Beleza? Então, olha só. A gente está aqui no dia 1. No dia 1, quanto você sabe sobre aquilo? Então, preste atenção no seguinte. Você começou no dia 0, correto? E aí, você chegou no dia 1. No dia 1, você estava com 100% de competência. Adriano, não entendi. Olha só. O professor deu 1 hora de aula. Você, com os seus conhecimentos prévios, com o que você sabia do mundo, conseguiu absorver uma porcentagem ali. Ninguém sabe qual que é, mas digamos que foi, sei lá, 70% do que foi ensinado. Digamos. Esses 70% são os seus 100%. O Joãozinho que pegou 50, esse 50 é o 100 do que foi abordado, tá certo? Então, o 100% é eu saí do 0 e eu sei isso. Beleza. Passou um dia, estou no D2. Passou um dia. Quando chegou no D2, a pessoa já perdeu algo em torno de 20%. Então, a pessoa já caiu ali para 80% do que tinha sido estudado. Ah, e agora eu tô ali, vamos pular aqui pro D5, né? O D5. No D5, o que vai acontecer no D5? No D5, o negócio vai cair para menos de 40%, e se a gente chegar ali no D30, né, vamos colocar aqui, ó, no D30, a pessoa vai ter na cabeça dela algo em torno de 3%, né, daquela informação. Então, algo em torno ali de 3%. Perceba que existe uma queda, né, uma queda de competência, uma queda de conhecimento à medida que o tempo passa. Essa é a curva de esquecimento, né, uma maneira ali de representar como que decresce a nossa capacidade de recordar o que a gente em algum momento estudou ou se lembrou. Ah, e tem, né, eu acredito, uma solução para isso, certo? De certa forma, tem uma solução para isso. Então, como que a gente remedia essa situação? Então, olha só, digamos que no dia 2, né, aqui, ó, no dia 2, a pessoa foi lá e fez uma prática de recuperação. Não vamos dizer qual prática e tal, senão vai ferrar aqui com o que eu estou falando. Mas o que a gente nota é o quê? É que quando acontece uma prática de recuperação, o nível de competência de conhecimento tende a dar uma subidinha. Essa subidinha faz com que o gráfico aqui, né, dê um up. Então, em vez de continuar numa queda, é como se ele subisse isso para o pico e voltasse a cair. Tá entendendo? Então, o que é interessante é o quê? E vale a pena eu trazer sua atenção para isso aqui, é que a pessoa vai lá e faz várias, ao longo dos dias, sessões ali de recuperação. Então, eu ia começar a esquecer aqui, fiz uma outra sessão, voltei ali o negócio para cima, e aí volta a cair de novo. Aí eu quero que você perceba algumas coisas, né? Primeira coisa, o pico de queda, quando você só tem uma primeira exposição, né? Então, ó, tem aqui uma primeira exposição, mais nada. Então, o pico de queda ele é mais agudo, né? Então, a queda de conhecimento ela é bem mais aguda. Mas aí, se você tem algo em torno de uma segunda exposição com prática de recuperação, você continua tendo uma queda, mas a queda não é mais aguda. É uma queda mais lateral, tá certo? Que sofre também influência, né, de outros momentos. Então, o que a gente percebe é que existe uma necessidade de ter, por exemplo, um ciclo 1, um ciclo 2, um ciclo 3 e por aí vai. Onde existe uma exposição a um conteúdo
previamente estudado, e essa exposição ativa, digamos assim, faz com que essa curva que no normal seria aguda para baixo, vai se inclinando até ela ficar flat e, quem sabe, até ir para cima se você, sei lá, estou fazendo ensino médio, fundamental, médio, depois faculdade, depois pós, então o seu nível de conhecimento vai só aumentando. Por que vai só aumentando? Porque o seu conhecimento não é isolado. Quanto mais você se envolve no universo dessa 1 hora aqui, mais você percebe que tem informações conectadas com outras informações. E vai ficando cada vez mais difícil esquecer essa informação, mesmo sem revisão ativa. Espero que tenha ficado claro. E com isso eu expliquei também o nosso segundo ponto. Qual que seria, né, o segundo ponto que eu já expliquei? Era que ciclos de exposição gradual tendem a aumentar a transferência do conhecimento para a memória de longo prazo. É só colocar a transferência. Transferência para onde? Para a memória de longo prazo. Porque senão eu vou ficar aqui até amanhã escrevendo, né? Beleza. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é quanto tempo eu devo esperar entre os ciclos de exposição. Quanto tempo? Aí, essa resposta é difícil, mas eu consigo te dar uma resposta aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, o seguinte cenário. Se você pegou aqui para estudar, e aí nesse cenário você lembrou tudo, então, por exemplo, eu vou fazer uma repetição espaçada do conteúdo que eu estudei, novas informações ou segundo cérebro, e eu lembrei de tudo que eu estou revisando ou revisitando, isso me indica que eu estou fazendo uma sessão ali de esse ciclo, né? Eu estou fazendo esse ciclo muito cedo. Não era o momento para fazer. Eu tenho que dar tempo para o meu cérebro começar a esquecer. Eu não tinha dito isso, mas o melhor momento para você revisar algo é o momento antes do esquecimento acontecer. É mais forte quando tem essa dificuldade de recuperar. O outro espectro disso daqui é quando você esqueceu tudo. Então está na hora de revisar e a pessoa esqueceu tudo. Se a pessoa tentou revisar e esqueceu tudo, então ela deixou muito tempo passar. Então eu vi frações hoje, vou ver de novo daqui 2 meses. Aí é muito mais difícil você fazer a prática de recuperação nesse cenário. Não é impossível, mas é mais difícil. Então o ideal é você fazer algo nesse limiar aqui do centro. Então aqui seria o correto, seria o melhor, né, fazer por aqui. Mas isso daqui eu peguei uma referência de um canal gringo que eu sigo. Quando você deixa, depois aqui desse limiar, um tempo X passar, você vai ter uma dificuldade maior, né, como eu expliquei. E essa dificuldade maior, ela é positiva, né? Como ela é positiva, o ideal é algo aqui, né? Não é uma ciência muito exata, né? Mas o ideal seria isso, você deixar um tempinho mais passar. Se você quiser padronizar, você pode dizer algo assim: toda semana eu faço uma sessão de revisão geral, ou a cada 15 dias eu faço uma revisão geral de tudo que eu estou estudando, ou uma vez por mês eu faço um provão dos testes que eu estou... Tá entendendo? Você pode padronizar. Padronizando, você vai perceber um pouco melhor o que funciona melhor para você, para o seu caso. Eu faço 2 revisões semanais. Eu faço uma revisão do que eu estou estudando e eu faço uma revisão do meu sistema de produtividade. Então você tem que ver o que é melhor para você. O ponto 4 aqui tem a ver com a quantidade desses ciclos. Quantos ciclos eu tenho que fazer da minha revisão? Então, digamos, você está criando um segundo cérebro, correto? Você está criando um segundo cérebro. Então você vai revisar o que está ali no segundo cérebro, através da maneira como eu te mostrei. Então, se você tem 3 horas, você está revisando ali as frações, já lembra tudo, avançou, lembrou tudo, avançou, lembrou tudo, avançou. Quantas vezes você tem que fazer isso até você falar, caramba, já está bom, não precisa mais revisar tantas frações, a aritmética já está dominada, não preciso mais revisar.
Quantas vezes você tem que fazer isso? Aqui você precisa começar a perceber que existe também um espectro, mas existe um espectro que leva em consideração as questões que você realizou. Então vamos dizer o seguinte, o tópico ele é fácil demais para você. Se o tópico é fácil demais, você precisa de menos ciclos, né? Menos ciclos. Ah, Adriano, o que quer dizer um tópico fácil? Quer dizer, por exemplo, que você está no seu tracking, que eu vou te mostrar daqui a pouco, fazendo mais do que 70%. Né? Mais do que 70%. Ah, não, Adriano, e se o negócio for muito difícil? Então, ó, você está aqui do lado. Ó. Se o tópico, lembra que eu falei que você tem que estudar por tópico? Se o tópico for difícil, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está pontuando, quando você faz o seu teste, você está pontuando um valor menor que 40%. Isso quer dizer que você vai precisar de algo em torno de 1 a 3 ciclos nesse momento aqui. E aqui você vai precisar de 4 a 10 ciclos nesse momento aqui. Quando o troço é dificílimo para você, não entra na sua cabeça, quer dizer que você que tá faltando alguma coisa muito louca na sua cabeça. Está faltando uma informação, uma percepção, uma lógica que você ainda não desenvolveu. Então você vai precisar de mais exposição, mas é claro, isso daqui pode ser, sei lá, 1% do que você está tentando aprender. É o tipo de coisa que só com um especialista daquela área vai conseguir olhar, porque ele tem muita experiência, e falar, a solução é essa. Tá entendendo? Então, você preste atenção nisso. O meio do caminho, né, seria algo em torno de 5 ciclos. Né? 5 ciclos, não tem aquele negócio de ir para o lado ou ir para o outro. O negócio aqui é você entender que existe uma conexão entre a pontuação, entre o conhecimento adquirido, a pontuação e o scoring ou o tracking, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Adriano, de onde está vindo esses 70%? De onde está vindo esses 40%? Eu vou te mostrar daqui a pouco. Me diga aqui nos comentários se você está maratonando essa aula ou se você está vendo ela em pedaços. Eu preciso muito que você curta esse vídeo, porque esse é um dos maiores vídeos que eu estou publicando aqui no canal. Chegamos à parte que eu acredito ser uma das mais importantes e mais ignoradas. Olha, estudante, quando você tem um objetivo, para você se aproximar desse objetivo, você pode fazer 1 milhão de coisas, né? O meu ponto aqui é que as ações que você faz, apesar de ser variadas, precisam ser intencionais, ou seja, precisam estar estruturadas a fim de se aproximar desse objetivo. Então, quando o objetivo da sua ação é progredir na direção do seu objetivo, é ali onde a gente está num local bom para atingir ele em algum momento. Se for um objetivo curto, você atinge ele em 1 mês e tal. Se for um objetivo longo, você atinge em mais tempo. Beleza? Então, o rastreamento, que é a última etapa do meu sistema, ele é essencial para que isso aconteça. E para você rastrear, existem algumas ferramentas que você precisa utilizar. Olha só, quando você está em um ambiente pago, talvez, você consegue essa ferramenta de rastreamento muito mais facilitada. Existem algumas que são gratuitas e que fazem isso também, alguns bancos de questões que você pode utilizar. Eu encontrei alguns que mostram ali a taxa de acerto e a taxa de erro, etc. Existem outros um pouco mais complexos que controlam ali as informações, tipo, esse tópico aqui você está com mais dificuldade em passar, então ele vai lá para cima, ele vai ali para baixo, entende? Então essa automação, se eu tiver mais grana, eu vi ali algo em torno de 100 até algo, eu vi de 20 até algo em torno de R$300 por mês, tá? Então esse valor ali vai depender ali do seu orçamento, mas é um tipo de controle maior que se você tiver, por exemplo, se eu passar nessa prova, o objetivo vai fazer com que o meu salário aumente. Então vale a pena. Ah, não, eu quero só ficar bom nesse assunto, eu quero conseguir ali minha certificação por causa de mim, porque eu quero, blá, blá. Aí talvez não valha
tanto a pena assim. Ah, eu quero só para passar na prova da escola. Também não vale muito a pena. Ou da faculdade, também não vale muito a pena. Tá entendendo? Então, o que você irá utilizar para fazer um bom rastreamento das suas atividades? Eu recomendo que você utilize uma das ferramentas digitais assim, mais antigas e mais bem estabelecidas e gratuitas que você pode utilizar, que é o Excel. O Excel você vai encontrar na Microsoft, você vai encontrar o Excel, uma forma de Excel no Google Planilhas e também lá no LibreOffice. Tá? O modelo que eu criei aqui pode ser facilmente replicado e eu vou te mostrar como que você faz um para você. E por isso, eu não vou disponibilizar o meu modelo, a minha planilha, tá bom? Antes de eu te mostrar, olha os elementos que compõem essa planilha. Primeiro, a gente vai ter uma data da sessão, uma identificadora da sessão, uma lista de tópicos, que são aqueles tópicos que eu te falei, depois a quantidade de questões que você realizou, acertos, erros, taxa de erros e taxa de acertos, tá certo? Tem mais uma aqui que eu vou te explicar daqui a pouco. Como que você vai fazer? Você vai estudar um tópico por sessão, tá? Sessão hoje, vai estudar. A cada sessão terá 1 ou 3 horas, podendo chegar a 5 horas, e você vai ver o modelo ali, como é que você encaixa tudo isso. Adriano, vou começar a estudar hoje. Então, estou aqui na sessão número 1, tá? Sessão número 1, vou estudar, por exemplo, frações. Tá dando para você enxergar aí, não tá? Depois de você ter escrito o tópico que você irá estudar na data específica, né? Você vai colocar a sua confiança. Então, por exemplo, eu acho que eu sei bastante sobre frações, tá? Você fez aquilo lá que eu falei, né? Que é a prática de recuperação logo no início da sua sessão. Eu acho que eu estou muito bem em frações. Beleza. Colocou ali, sei lá, 80%. Tá? 80% de confiança. De novo, fez a prática de recuperação no início da sessão, coloca aqui na planilha. Quantidade de questões. Beleza, agora está na hora de treinar. 30 minutos ou 2 horas. Por que tem essa variação? No início você vai precisar de menos tempo. Se eu vou estudar 3 horas, você pode fazer 2 horas de sessão de estudos e 1 hora de sessão de questões. Já comecei a aprender muito, meu segundo cérebro já está com acumulação muito boa, então agora vou fazer 1 hora e vou fazer 2. Agora vou fazer 30 minutos de sessão de estudos e 2 horas e meia de questões. Agora vou fazer somente questões. Percebe? Beleza. Então, quantas questões? Nesse momento eu fiz 10. De onde? De um dos bancos de questões que coloca com a resposta correta e de preferência que tenha um comentário. Quantas questões eu pretendo fazer nessa sessão de treino? Quantas? 20, 30, 50, 10? Tá? Aí eu coloco aqui. Mesmo que você fale 10 e depois só faça 5, você vem aqui e coloca 5. Tá? Depois, fez as questões. Quantos acertos você fez? Porque você vai ter que resolver, né? Vai ter que passar a mão, aí você coloca um verdadeiro ou falso, eu acertei, eu errei, você coloca ali, tá? Quantos acertos? Digamos que tenha sido 5. Então, errei 5 também. Beleza. Você poderia colocar uma outra variável, deixei em branco, alguma coisa assim, mas não precisa dessa complexidade agora. Aí a planilha vai calcular o score. Isso daqui eu vou te ensinar que você pode fazer ali no Google Docs, se você quiser. Adriano, qual é a forma para calcular o score? Ou seja, quanto a porcentagem de acerto e a porcentagem de erro? A fórmula é simples. Você vai ter o número que você acertou multiplicando a quantidade de questões e vai dividir isso por 100. Então, eu fiz ali, por exemplo, eu acertei 5 questões de 10. Você divide os dois, vai dar ali meio e tal. Você multiplica por 100 para conseguir a porcentagem. É porcentagem. Quer dizer que é 0,5 sobre 100. Tá certo? Então, é basicamente isso, né? E o score de erros é um pouco diferente. Você faz com erros. Quantas eu errei de quantas questões no total? Eu errei 5 de 10. 5 dividido por 10 vai dar 1,5, que vai dar 0,5. Multiplico, dividido ali por 100, né? Aí você vai encontrar a porcentagem. Outra pergunta que pode surgir. Adriano, né, hoje na minha sessão eu vou estudar aritmética, depois eu vou estudar múltiplos, depois eu vou estudar frações. Né?
Você tem tempo para isso? Faz. Ótimo. Vou estudar isso tudo. Aí o que eu faço na planilha? Simples, olha. É a mesma sessão, é a sessão 5, não é? É a mesma data, correto? Mas aí você fez uma sessão para aritmética, outra para múltiplos, outras para frações. Fez aquela primeira e estava com 50% de confiança, fez 10 questões no final, acertou 5, errou 5, teve ali 50% e 50%. E aí, a frações ali, ó, você estava com 90% de erros, beleza? Adriano, como que o tracking ajuda? Como rastrear ajuda a entender aonde eu preciso melhorar? Olha só, quando você faz esse tipo de rastreamento, você começa a perceber que conforme o tempo vai passando, por exemplo, no próximo ciclo, eu vou ver novamente frações. E aí eu vou conseguir ver ali, ó, que 2 semanas, 3 semanas atrás eu estudei frações e o meu score era positivo em 60% e negativo em 40%. Agora o meu score está positivo em 70% e negativo em 30%. Tá percebendo? Então, o que isso daqui vai demonstrar é um progresso acontecendo. Eu estou progredindo na direção de aprender frações, dominar essa matéria? Eu estou progredindo no acúmulo de tópicos que estão no meu cérebro? Eu estou progredindo na habilidade de tirar informações do meu cérebro e passar para o papel, que é o objetivo, para que eu alcance, né, esse objetivo e fique mais feliz? E com uma boa ferramenta de tracking, você vai conseguir fazer isso. E ali é um modelo simples que você pode replicar aí no seu Excel e conseguir esses objetivos. E com isso eu te mostrei, detalhe por detalhe, todo o meu sistema de aprendizado baseado em questões para passar em provas. Mas talvez o seu objetivo principal seja acumular mesmo mais conhecimento na sua memória e conseguir ser mais inteligente, ser percebido como mais inteligente, passar o seu conhecimento adiante, escrever muito bem aquela informação, articular aquele conhecimento, conversar com pessoas que você julga ser inteligente também. E por isso eu fiz esse vídeo aqui onde eu mostrei o meu sistema agora estruturado para acumular conhecimento ao longo da vida. Você quer isso? Então veja esse vídeo a seguir. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que esse vídeo tenha sido super útil para você. Eu te vejo no próximo. Bons estudos.